Bom pessoal, bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida, que é o recuo. Muita gente me manda dúvidas sobre isso e eu resolvi fazer essa aula completa e onde a gente vai falar sobre as maiores dificuldades que as pessoas têm, os maiores erros que as pessoas cometem na hora de estar ensinando o recuo para o teu cavalo. Eu vou te mostrar como eu começo a ensinar o recuo para os meus cavalos, como eu começo a aumentar um pouco o grau de dificuldade no recuo, que é colocando velocidade, posicionamento, tá? E vou mostrar também algumas correções que a gente pode estar fazendo na hora que o nosso cavalo está recuando. Então fica comigo até o fim do vídeo, que a gente vai fazer uma aula muito detalhada hoje sobre esse assunto. E se você conhece alguém que tem dificuldade sobre esse assunto, compartilha com seu amigo, tá? E não deixa de curtir a gente nas mídias sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook, tá bom? Grande abraço e vamos começar as aulas. Corta não tá bom, tira o grande abraço. Bom, tô muito amoroso hoje, tô querendo abraçar o povo já antes da coisa. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem. E os erros são o seguinte: muita gente puxa demais a rédea na hora de fazer o cavalo recuar, tá? Ela faz uma força excessiva na rédea e um cavalo que não sabe recuar, o que ele vai fazer? Como ele ainda não é flexível e ele não sabe caminhar para trás, a gente tem que lembrar que o recuo não é uma coisa natural para o cavalo, né? Então não é um movimento tão natural, você não vê o cavalo andando para trás todo dia no pasto, né? Então é uma coisa que tem que vir com o tempo, ele tem que ter confiança para começar a andar para trás. E aí o que acontece? A pessoa tenta fazer o cavalo recuar. Quando o cavalo não vem, ela começa a aumentar a rédea ou muitas vezes friccionar muito as rédeas aqui. E aí o cavalo ele fica mais tenso ainda, tá? E ele começa a fazer um recuo muito arrastado. E não é isso que a gente quer. Então essa é uma dos principais motivos que eu vejo os cavalos não recuarem. A pessoa querer arrastar demais, puxar muito a rédea para trás, fazer muita força na hora do recuo. O outro erro muito comum, que a gente via antigamente as pessoas fazendo muito isso, os antigos, o pessoal da Doma Caipira fazia muito isso, e muitas vezes você via o cara fazendo isso na hora que ele está executando o cavalo. O que é executar o cavalo? Normalmente a gente falava executar o cavalo quando você vai ver um cavalo para comprar, quando o cara está num desfile, né? Quando o cara está mostrando ali o trabalho que ele tem, o trabalho de treinamento que o cavalo dele tem. Então o que eles faziam muitas vezes? Ele está ali executando o cavalo dele e ele recuava o cavalo dele, e assim que ele já estava recuando aqui, ó, e aqui ele já soltava a rédea e já fazia o cavalo ir para frente, né? Muitas vezes, quando ele faz isso, ele chupa o beiço, ou ele pode, né, para quem usa arreio, ele pode dar uma arreada, ou colocar a perna muito forte para o cavalo já dar um pulo lá na frente. E isso é muito negativo quando você está ensinando o teu cavalo a recuar. Por quê? Porque quando eu quero que o meu cavalo recue, eu quero que ele tenha confiança em recuar e eu quero que ele pense em ir para trás quando ele está recuando. Se eu começar a fazer isso, recuar meu cavalo e já der um comando muito forte para ele ir para frente, logo no começo, o que ele vai fazer? Ele já vai recuar falando assim, ó, opa, daqui a pouco vai vir uma tocada muito forte para ele ir para frente. Então ele já vai para trás pensando em ir para frente. E é por isso que muitas vezes o cavalo também já começa a travar, vir para trás tenso no recuo, porque ele está esperando já uma correção de ir para frente. Tá? Então não é que você não pode fazer isso, você pode fazer uma vez ou outra, quando você estiver fazendo um treino diferente, ou estiver executando o teu cavalo, mas no dia a dia, principalmente quando estiver ensinando, até o seu cavalo ter muita confiança para recuar, eu não indico que você faça isso, tá bom? Como é que eu começo? Como é que eu inicio os primeiros recuos dos meus cavalos ou dos meus potros? Novamente, eu vou chamar a atenção aqui, porque da mesma forma que eu faço em potros, eu faria num cavalo já domado que não sabe recuar. Tá? Então eu faço da mesma forma. Normalmente, nessa época, eu estou no redondel. Então eu estou fazendo isso dentro do redondel. Lembrando que eu nunca vou ensinar o meu cavalo a recuar logo no começo dos treinos. Por quê? Isso eu até aprendi quando eu adestrava cachorro. E tem aquele comando do cachorro andar junto, né? E eu me lembro que uma vez eu estava lendo um livro e ele dizia assim, ó, se você sai com o seu cachorro, acabou de sair com ele de casa, o que ele quer fazer na primeira vez que ele sai de casa? Ele quer correr, ele quer brincar, ele quer cheirar. Pensa você ensinar isso. Aliás, eram dois comandos até, ele falava no andar junto e no fica, né? Aquele fica para o cachorro ficar parado e você sair de perto dele. Então a última coisa que ele quer fazer é ou ficar quietinho do seu lado, ou pior ainda, ele ficar parado ali no lugar, você falar fica e ele ficar parado. Então muitas vezes eu começava a querer ensinar um cachorro a ficar parado no lugar, sendo que era o começo, eu tinha acabado de sair de casa com ele, e a coisa que ele mais queria era cheirar tudo, correr, brincar, extravasar,
perder um pouco daquele gás, né? Então o cavalo ir para trás é a mesma coisa. A maioria das vezes o cavalo sai querendo ir para frente, querendo brincar, ele sai um pouco mais desatento no começo do treino. Então eu espero ele se acalmar um pouco mais, ficar mais atento no treino, para depois começar a pedir o recuo, tá? Porque senão eu vou arranjar mais briga com ele ainda, tá? Quando eu pedir para ele para trás, a última coisa que ele vai querer é ir para trás. Ele vai estar pensando muito forte em ir para frente. Depois que você já treinou, ele está mais tranquilo, com certeza isso vai facilitar a tua vida. Bom, então como é que eu faço? Vou simular aqui como se eu estivesse no redondel, né? Meu cavalo, vamos dizer, eu vou fazer um pouco menor aqui. E aí eu tô caminhando com o meu cavalo ao passo, eu peço para ele parar, ó, parou. Eu mantenho a minha mão do jeito que tá, do jeito que ele parou, eu mantenho a minha mão. E eu não solto. E aí eu vou pedir movimento para ele. Como que eu vou pedir movimento para o meu cavalo? Ele já, nessa época, nessa fase de treinamento, ele já sabe sair da minha pressão de voz. E eu uso dois tipos de pressão de voz. Eu uso... E depois, se ele não sair, eu faço... Que é um pouco mais forte, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu mantenho minha mão aqui, ó, e vou pedir movimento para ele, ó. Ele não entendeu, eu tiro um pouquinho mais a folga da rédea. Entendeu? Aí eu já voltei a minha mão na posição inicial, ó. E ele se movimentou e eu paro. É claro que ele deu um pouco mais de passo para trás, e se ele fosse um potrinho, meio passo que ele desse para trás, eu já soltaria. Então você viu, ó, o que eu fiz aqui? Eu parei a minha mão, eu tirei a folga da rédea o suficiente para ele parar. Depois, eu vi que não foi o suficiente, eu toquei ele com a voz, ele não entendeu, eu aumentei um pouquinho a pressão da minha mão. Assim que ele começou a se movimentar, eu já voltei a minha mão na posição inicial e continuei dando ritmo para ele com a minha voz. Tá? Então você vê que eu, ao invés de ir aumentando a pressão, muito pelo contrário, assim que ele entendeu que eu engatei a marcha ré nele, eu voltei a minha mão para frente de novo. Por experiência própria, eu acho mais fácil pedir para o meu cavalo começar a recuar assim, depois ele está andando para frente, para e recua, do que ele está parado aqui e eu já começar a querer que ele recue. Tá? Eu acho mais fácil fazer dessa forma, não é a única forma certa de fazer, mas é o que deu certo para mim. Tá? Eu vou fazer agora o trote. Esse exercício eu posso fazer ao passo. Depois que tiver fácil para fazer ao passo, eu vou fazer ao trote. E depois que tiver fácil de fazer ao trote, eu vou fazer ao galope. Então eu estou com ele aqui ao trote, de rédea bem solta. Vou começar a tirar a folga da rédea. Ele parou, eu mantenho a mão. Não recuou. Pedi movimento. Ótimo. Entendeu? Eu agrado. Então é exatamente assim que eu faço para qualquer tipo de cavalo. Tanto faz se é um cavalo já domado ou um potrinho que está começando agora. Agora é importante, um outro ingrediente que a gente tem que ter é que o nosso cavalo já tem que saber parar bem, né? Eu tenho que ter bastante controle da velocidade dele. Imagina se eu estivesse caminhando com o meu cavalo aqui e fosse pedir para ele parar, mas ele está louco para trotar. Eu não vou conseguir ter essa leveza na hora de recuar, né? Então você vê que ele já para com leveza, ele já sabe parar com leveza. E o próximo passo é ir para trás com leveza. Tá? Mas se ele já não para com leveza, não vai adiantar você fazer ele vir com leveza para trás, porque provavelmente ele não vai vir, porque ele vai estar muito preocupado em ir para frente. Vou fazer uma vez para o outro lado. Já vou fazer a trote. Então, ó, meu cavalo está aqui, trotando, de rédea solta. Vou tirar a folga da rédea. Parou. Agora já recuou sem eu precisar tocar ele na voz. Ricardo, e se eu tocar ele na voz e ele não vier? Aí eu vou fazer como eu fiz da outra vez, que eu vou começar a diminuir a folga da rédea. Mas o quanto que eu diminuo a folga da rédea? Eu vou diminuir o suficiente para ele entender que é para ir para trás. E como que eu faço isso? Vamos dizer assim que eu tirei a folga da rédea e ele não entendeu que é para ir para trás. Ó, tirei e aumentei um pouquinho aqui, já fiz contato na boca dele. Tá? Ao invés de chegar e já vir arrastando ele demais para trás, o que eu vou fazer? Eu vou manter minha mão parada e vou aumentar o sinal de voz para ele, tá? O meu comando de voz. Eu vou fazer assim, ó. Não veio. Não veio. Vamos dizer que ele não tivesse vindo. Aí eu vou começar a usar mais um grau, tá? Mais um degrau, na verdade, de correção, que são as pernas, tá? Tem que ter muito cuidado, tá? Para estar usando perna no recuo, porque se você começar a usar excessivamente perna no recuo,
o que vai acontecer? Seu potro já começa a recuar com medo das suas pernas. Então é ideal que ele já aceite bem suas pernas, antes de você estar usando a perna, tá? Mas nessa fase de treinamento, normalmente ele já está aceitando bem minhas pernas. Então o que eu vou começar a usar? As minhas pernas. Então vamos dizer que ele chegou aqui. Eu já pedi para ele parar só na rédea, para ele recuar só na rédea. Ele não recuou. Já dei o primeiro sinal de voz, não veio. Dei o segundo, não veio. Agora eu vou começar a usar as pernas. Qual a posição que eu vou usar minhas pernas? Depende. Se é um cavalo que está com a cabeça mais alta assim, e eu quero que ele recue com a cabeça mais baixa, eu vou usar a perna no ponto B, que é aqui onde a minha perna está. Se é um cavalo que me puxa para baixo, isso normalmente eles vão fazer mais quando eles já estiverem recuando, tá? Mas se é um cavalo que me puxa para baixo, eu vou bater a minha perna de lado aqui, ó, tocar com ele na paleta dele aqui, ó, com a lateral da minha perna no ponto A, na paleta, tá? Então, ó, vamos dizer assim, ó, meu cavalo, eu já dei os sinais para ele, ele não tá vindo para trás, o que eu vou fazer? Ó, ele tá com a cabeça alta, então vou usar uma perna de cada vez, tá? Esse é um detalhe importante. Nunca vou usar as duas, porque se eu usar as duas, ele vai pensar que é pé para frente. Então eu encosto a esquerda. Se ele não sair, eu encosto a direita. Mas se ele já sair quando eu encostar a esquerda, eu já nem encosto a direita, tá? Então isso vai depender da atitude dele. Assim que ele entendeu que é para ir para trás, eu vou parar a correção. Se for a perna direita, vai parar na perna direita. Se for a esquerda, se eu precisar bater várias vezes, eu vou batendo. Mas é importante a gente entender que não é para colocar espora. É só para bater a batata da perna mesmo, tá? Porque senão, principalmente se for um potro ou um cavalo muito quente, ele pode... A primeira reação dele vai ser ir para frente ou se assustar com a tua perna, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Vamos dizer, cheguei aqui, tirei a folga da rédea, ele não entendeu que é para vir para trás. Já fiz os sinais de voz para ele, ele não entendeu. Então vou começar, como ele está com a cabeça mais alta, ó, vou colocar a perna aqui, ó, uma de cada vez. Bati esquerda, esquerda, direita, esquerda, já, ó, entendeu? Ótimo, muito bom. Ricardo, vamos dizer que esse cavalo tivesse com a cabeça muito lá embaixo. Como é que eu ia fazer? Ó, tô pedindo e ele não tá vindo. Se ele é um cavalo que tá me puxando para baixo, aí, ó, vem aqui na paleta. Saiu, ótimo. E aí na próxima vez, o que eu vou fazer? Eu vou tentar de novo, só na rédea. Se ele não me responder na rédea, eu vou só na voz. Se ele não me responder nos dois degraus de voz, eu vou para a perna, uma de cada vez. E quais são os próximos degraus? Aumentar a força da perna, tá? Você começa sempre levinho e vai aumentando. É importante você não deixar o seu cavalo dependente das suas pernas ou da sua voz toda vez que você for querer recuar. Eu quero que o meu cavalo recue primeiro só na rédea. Só se ele não entender isso é que as ajudas vão vir, tá? As outras correções vão vir. Se ele entender só na rédea, eu não vou usar mais nenhuma correção, tá? Vou fazer aqui mais uma vez e vou fazer a correção na perna aqui na reta para vocês verem. Então vamos lá, ó. Vou colocar o meu cavalo, vou colocar ele a trote já. Tirei a folga da rédea, ele parou. Ótimo, já veio para trás. Vamos dizer que ele não tivesse vindo. Aumenta um pouquinho a pressão na rédea e vou... Primeiro sinal de voz, segundo. Vamos dizer que ele não tivesse aumentado. Perna direita, perna esquerda. Ó, aumentou, eu paro. Né? Na verdade ele já tinha aumentado até na minha voz ali. E eu poderia parar, mas é que eu queria fazer a correção de perna para vocês verem. Sempre é bom você estar muito ligado no que o teu cavalo está te dando, na velocidade que ele está te dando, o quanto que você quer aumentar, para você parar na hora exata que ele te deu a melhora que você queria. Então se ele já aumentou a velocidade na voz, então eu já pararia, não ia entrar com a perna. E quando que eu vou colocar um pouco mais de pressão aqui nas minhas rédeas? Só se quando eu pedir para o meu cavalo, vamos dizer que eu estou pedindo para ele recuar e ele começar a me forçar para frente, aí sim, aí eu vou começando a aumentar a pressão da minha mão aqui nas rédeas, tá? Mas eu não vou arrastar, simplesmente eu vou firmar bastante a minha mão aqui. Eu vou firmar enquanto ele está comigo, se eu precisar eu até... Aí sim eu posso friccionar um pouco aqui a minha mão, mas por quê? Porque ele está enfrentando a minha mão. Então se ele enfrentar a minha mão, eu posso, aí sim eu tenho que firmar bem minha mão e esperar ele parar de enfrentar a minha mão. Tá? Aí assim que ele aliviar, que eu sentir que ele parou de enfrentar a minha mão, aí sim eu alivio a rédea para ele e aí continuo tocando na voz para ele continuar indo para trás. Bom, então agora eu vou fazer, vou aumentar um pouquinho a
a velocidade do recuo desse cavalo, sem cobrar posição, tá? Que a gente vai falar de posição um pouquinho mais para frente, mas vamos só testar se ele está aumentando a velocidade nas minhas ajudas aqui nos meus comandos, tá? Então vou colocar ele aqui, ó. Tirei a folga da rédea. Olha, ele começou a recuar devagar, vamos ver se ele vai aumentar. Oba, aumentou, ótimo. Tá? Então já testei que na voz ele já aumentou ali a velocidade. É isso que eu quero, ótimo. Né? Eu testei para ver se as minhas ajudas, os meus comandos estão sendo ouvidos por ele. É muito comum quando a gente estiver falando, dando algum tipo de sinal de voz para o cavalo e a gente está falando muito, né, em cima do cavalo, como eu estou fazendo aqui na aula agora, o cavalo ele sensibiliza um pouco da sua voz. Então às vezes você tem que dar uma acordada nele, né, fazer ele se concentrar de novo no trabalho, para ele entender o que é para ele fazer. Bom, então agora que eu já tenho o meu cavalo sabendo recuar, eu consigo recuar ele por um certo tempo, né, vários passos para trás com facilidade, e consigo até aumentar a velocidade dele no recuo, eu vou começar a cobrar o próximo passo, que é o posicionamento. Lembrando que para a gente conseguir o posicionamento, a gente precisa ter flexionamento. Então, não adianta eu cobrar o posicionamento do meu cavalo no recuo, se ele não tem, por exemplo, nuca, nem indo para frente, né? Se o meu cavalo não tem nada de nuca quando ele está indo para frente, eu não tenho como cobrar isso indo para trás, porque é muito mais fácil ele ir para frente do que ele ir para trás, né? Então, eu estou pedindo uma coisa mais difícil e uma coisa que ele não sabe fazer nem indo para frente, tá? Então, como que eu vou fazer isso agora? Eu vou tirar a folga da rédea, e eu só vou aliviar a minha mão pro meu cavalo assim quando ele começar a buscar a posição, tá? E uma coisa muito importante agora é que assim que eu tirar a folga da rédea, eu quero que ele comece a se movimentar para trás, tá? Antes de achar a posição. Por que isso? Porque ele já sabe vir assim para trás, né? Ele já, numa posição natural, ele já está sabendo vir para trás. Eu nunca quero que o meu cavalo faça isso com a cabeça, encoxa o queixo aqui no peito, para depois tentar vir para trás. Vai ficar muito mais difícil para ele. Então eu quero que assim que eu tire a folga da rédea, ele já comece a vir para trás, e aí quando eu manter a minha mão parada, ele vai começar a buscar posição, tá? Eu vou manter a minha mão parada até ele começar a achar posição. Esse cavalo, ele vai me dar uma posição mais funda aqui, ele vai ceder mais fundo aqui, a nuca, né? Porque ele já é flexível. Se fosse um potro, um pouquinho que ele abaixasse, eu já ia aliviar para ele entender qual que é o caminho. E já aliviaria para ele, pararia o recuo, tá? Mas agora o próximo grau de dificuldade é justamente esse. Eu vou querer um pouquinho mais de posição. Antes, vamos ver se o meu cavalo já consegue recuar. Eu quero saber se ele já consegue recuar durante um trecho um pouco maior, com facilidade. Uma outra coisa importante, né, que eu já quero ter nessa fase antes de pedir o posicionamento, é que o meu cavalo recue com leveza e bem solto para trás. O que é isso? Tem muito cavalo que recua, vocês podem começar a reparar nisso agora, que ele vem arrastado para trás. Às vezes o cara nem está fazendo tanta força, mas ele começa a vir com a mão arrastando no chão. Eu não, eu quero que o meu cavalo caminhe com a mão, ele tire a mão do chão, levante, assim como ele faz para ir para frente, eu quero que ele faça para vir para trás. Aí ele está me dizendo que ele está caminhando solto para trás, pensando em ir para trás, tá? Então vamos só, eu vou fazer um recuo um pouco mais longo aqui para ver se está fácil isso para ele, para depois a gente entrar no posicionamento, tá? Então vamos lá, vou colocar ele aqui a trote. Tirei a folga da rédea, ele já começou a recuar, eu posso cobrar um pouquinho mais de recuo. Aí, já aumentou a velocidade. Ótimo. Então você vê que ele consegue recuar com facilidade, tá fácil para ele. Dava até para aumentar um pouquinho mais de velocidade para ele, só que ele não aumentou na voz, aí eu ia ter que entrar com a perna. Como já para mim estava o suficiente porque ele está fazendo agora, eu não entrei com a perna, tá? Bom, agora nós vamos falar da posição. Agora a coisa vai mudar um pouquinho aqui, ó. Eu vou colocar ele para trotar. Tirei a folga da rédea e ele começa a vir. Ó, ele já começou a caminhar e vou manter minha mão aqui, ó. Ó como ele vai buscando posição agora, ó. Vai buscando posição. Aí eu quero a posição, eu quero que ele ceda um pouquinho mais fundo. Aí eu tiro um pouquinho mais a folga da rédea, ó. E espero ele vir bem posicionado e solto, ó. No mesmo ritmo, ó. Ótimo. Assim que eu sentir que ele tá vindo solto, caminhando solto, sem puxar minhas mãos, aí é porque ele tá bem flexionado,
tá? Ele está na posição que eu quero, tá bom? Depois que ele já tiver conseguindo ceder bem fundo na hora do recuo, que ele está conseguindo, a nuca está bem flexível aqui no recuo, aí ele não vai precisar recuar sempre nessa posição, muito pelo contrário. Aí eu posso vir com ele aqui, ó, tirar a folga da rédea e só, ele demorou um pouquinho para aumentar na voz, ó, ele não está cedendo tão fundo, ó, tá bem posicionado para um cavalo de rédeas, né? Tá com a cabeça bem lá embaixo, tá posicionado e tá facinho para ele vir. Lá naquela posição que ele achou confortável, ele ficou e veio, e eu não precisei fazer ele ceder tão fundo aqui a nuca, porque a posição, na verdade, que eu quero que ele recue é essa posição mais natural para ele, tá? Eu não quero que ele recue o tempo todo aqui com a boca aqui no queixo. Então é assim que eu vou cobrando posição. E isso, como eu falei, é de pouquinho em pouquinho. Esse trabalho de pedir posição aqui no recuo vai ajudar muito a amolecer também a nuca do teu cavalo, a flexionar a nuca do seu cavalo. A outra coisa que a pessoa se preocupa muito com o recuo, que normalmente eu não me preocupo, é com o desalinhar do recuo, tá? Principalmente no começo, eu não me preocupo com isso. Inclusive, se eu tiver com o potro aqui, tentando fazer ele recuar, assim que eu tirei a folga da rédea, ele não está entendendo, às vezes se ele der um passinho um pouco para o lado, eu já solto. Quanto maior for a dificuldade dele, mais rápido eu mostro para ele que existe um caminho, né? Às vezes ele não achou o caminho para trás ainda, mas ele achou um pouco na diagonal, então deixa ele ir, não tem problema nenhum, tá? Nesse começo, eu não me preocupo com isso, porque na hora que o seu cavalo estiver bem solto, com a frente bem solta, provavelmente ele vai recuar reto. E a gente tem que entender que para a gente arrumar, para a gente alinhar o recuo do nosso cavalo usando as pernas, a gente precisa ter bastante controle das pernas. Eu estou fazendo um treinamento completo, onde eu estou ensinando tudo isso, toda a parte de flexionamento, desde da nuca até a garupa. Isso vai ser explicado de forma bem esmiuçada ali, toda essa parte do flexionamento. E assim que estiver pronto, isso eu vou estar avisando vocês. Mas, no caso dele começar a desalinhar, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para corrigir com a perna o recuo do meu cavalo, tá? Eu vou fazer isso de frente aqui para vocês verem, tá? Eu vou colocar esse cavalo para recuar e vou mostrar para vocês, ó. Vamos dizer que eu pus ele para ele recuar, vamos ver se ele vai desalinhar. Tá caindo para a esquerda um pouquinho a garupa dele, ó. Eu posso pôr minha perna para a esquerda e mover a garupa dele para a direita, ó. Ótimo, agora tá vindo reto. Abri as duas pernas. Beleza. Corrigiu. Agora, eu vou pedir mais uma vez e agora eu vou movimentar ele para qualquer um dos lados, tá? No recuo, usando as pernas. Ali realmente eu fiz uma correção, porque ele começou a cair um pouquinho para o meu lado esquerdo, coloquei a perna esquerda, movi a garupa dele para a direita, ele se encaixou de novo, continuou recuando reto, e aí eu tirei as duas pernas e deixei ele recuando reto, tá? É importante você só usar a perna no recuo, né? Quando o seu cavalo desalinhar. Então vou fazer aqui de novo, ó. Peço para ele recuar. Agora eu mesmo vou mover a garupa dele, ó. Quero mover a garupa dele para a esquerda. Põe a perna direita atrás. Movi. Agora quero mover a garupa dele para a direita. Põe a perna esquerda atrás. Movi. Tá? Então ficou claro? Agora, a gente coloca a perna, eu coloquei a perna no ponto C, que é onde a gente move mais a garupa do cavalo. Se o meu cavalo não sabe fazer isso indo para frente, para trás, vai ficar mais difícil ainda para ele fazer. Ainda mais que o ponto C é um lugar assim, até mais sensível para o cavalo. Então muitas vezes ele vai estar vindo para trás, você vai colocar a perna no ponto C, ele vai ter a tendência dele é querer parar de recuar e ir para frente, porque ele ainda não entende a pressão da sua perna. Tá? Então é importante que o seu cavalo já esteja muito bem condicionado, tá, às ajudas aí da sua perna. Agora eu vou fazer novamente para vocês de frente, com uma mão só na rédea, para vocês verem que funciona da mesma forma, tá? Então eu vou pedir para ele recuar. Ó, ele começou, se posicionou, caiu um pouquinho a garupa para a direita, vou levar para a esquerda. Agora eu vou levar a garupa dele para a direita. Ó, a minha perna no ponto C. Se ele começar a travar o recuo,
Ótimo, soltou. Tá? Então, do mesmo jeito que a gente faz com 2 rédeas, a gente vai fazer com uma rédea só. É lógico que no começo, né, do treinamento, normalmente os cavalos estão usando as rédeas abertas e a gente começa a ensinar com a rédea aberta, mas depois que você fechar a rédea, vai continuar da mesma forma, tá? Agora eu vou mostrar mais um exercício que eu gosto de fazer no recuo, tá? Que vai ajudar bastante na questão do flexionamento de nuca, tá? E soltar também mais o recuo do meu cavalo, que é recuar com o meu cavalo com a boca aqui, ó, no bico da paleta, eu costumo dizer, tá? Então eu coloco a boca dele aqui no bico da paleta e quero que ele recue reto, continue recuando reto, tá? Só com a cabeça flexionada para a direita e depois eu faço para a esquerda, tá? Vou fazer aqui de lado. Então eu tô com o meu cavalo aqui, peço para ele recuar, posiciono ele aqui, ó, a cabeça dele aqui, ó, a boca dele no bico da paleta e continuo mantendo ele para trás. Se ele começar a levar garupa para a direita, eu ponho um pouquinho a perna direita atrás, até eu tirar as 2 pernas e ele continuar vindo moldado, né, com o focinho aqui no bico da paleta. Parou, aumenta a velocidade. Ótimo, tá chegando na cerca aqui, mas ele moldou. Enquanto ele estiver fazendo força e me puxando, eu vou manter minha mão parada ali. Se precisar, eu vou até dar uma friccionada, né, com os dedos aqui, para ele dar uma amolecida. Na hora que eu sentir que ele amolece, aí sim eu paro. Agora é importante, porque eu estou explicando aqui, eu perco um pouquinho às vezes o ritmo, né, do recuo. É importante que ele não diminua o ritmo para fazer isso. E entender também, lembrar, né, que se for um potrinho, ele não vai pôr a boca logo aqui no bico da paleta. Pode ser que ele faça um pouquinho só, que eu arqueie um pouquinho só a cabeça dele para a esquerda, e se ele fizer com facilidade, eu já solte, tá? Vai depender muito da fase de flexionamento que esse potro tá, ou esse cavalo, tá bom? Vou fazer pro outro lado agora. Vou virar aqui, ó, já vou pedir para ele recuar e agora eu vou virar, vou colocar o focinho dele, ó, no bico da paleta direita aqui, ó. Quero que ele venha solto para trás, ó. Reto, sem perder o ritmo, sem arrastar a mão no chão, sempre caminhando as mãos, tá? Ao invés de vir arrastando para trás, tá? Então é isso que eu quero. Esses são os tipos de trabalho normalmente que eu faço no recuo do meu cavalo. É importante a gente lembrar que posicionamento, né? Não vamos esquecer que posicionamento, velocidade vem com o tempo. Distância também, a distância que o seu cavalo recua, isso vai sempre vir gradativamente, né, no dia a dia. No primeiro dia, se tiver muito difícil para ele te dar meio passo, para com meio passo. No segundo dia você vai para um passo, tá fácil para ele um passo, passa para um passo e meio, para 2 passos, enfim. Vai deixando fácil para o seu cavalo que vai ficar fácil para você. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, né? Se você conhecer alguém que tenha dificuldade em fazer o cavalo dele recuar, compartilhe esse vídeo com ele. A gente tem vários vídeos nas outras redes sociais, que é o YouTube, Instagram e Facebook. Então a gente tem muito conteúdo lá para estar ensinando vocês, para estar ajudando vocês, tá bom? E se você quiser estar recebendo mais conteúdo como esse, é só acessar o link que deve estar aqui na descrição desse vídeo, ou lá no meu perfil do Instagram, tá? Se inscreve lá que a gente vai estar sempre te avisando quando tiver conteúdos novos. Grande abraço!